Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton, esta é a aula número 44 de História. Nessa aula, os objetivos são os seguintes. Nós vamos conhecer alguns aspectos da sociedade e da cultura brasileira entre 1946 e 64 e vamos relacionar as manifestações culturais desse período aos aspectos políticos e econômicos do contexto. Antes de iniciarmos, não se esqueça, faça as atividades, poste-as no Classroom, elas também contam a sua presença. E não esqueça, se estiver fazendo em casa e pela televisão, de levar na escola as suas atividades. O Aula Paraná te fornece a teoria por meio das aulas, a Aula Paraná te fornece os exercícios, você tem as atividades e também fazemos aí as revisões nas nossas retomadas. E em cada aula temos aí uma pequena retomada das aulas anteriores. Aqui nós vamos nos lembrar de que nós já tínhamos visto aspectos culturais e sociais dos anos 46 até 64, lembrando o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, superado aí com a Copa do Mundo de 58, com as conquistas do tênis da Maria Esther Bueno. E a construção de Brasília, lembrando os trabalhadores chamados candangos, né? Candango é um nome específico para esses trabalhadores que vieram de todo o canto do Brasil para a construção de Brasília. Muito bem, vamos fazer um pequeno quiz aí para a gente exercitar e você vai escrever o seguinte. Na letra A, para Nelson Rodrigues, é a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Na letra B, a composição de Malgeri Neto e outros músicos para comemorar a Copa de 58. Letra C, a maior tenista brasileira vencedora de 4 Grand Slams em 1960. E a letra D, o nome dos trabalhadores que de todo o país atenderam à construção de Brasília. Aí já voltamos com a correção. Ok, vamos fazer a correção? Então vamos lá, Nelson Rodrigues, ele chamou de complexo de vira-lata a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. A Taça do Mundo é Nossa é o nome da composição de Malgeri Neto e outros músicos para comemorar a Copa de 58. Maria Esther Bueno é a maior tenista brasileira, vencedora de 4 Grand Slams em 1960, a primeira mulher a fazer essa conquista na história do tênis. E Candangos é o nome dos trabalhadores que de todo o país atenderam à construção de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, nesta aula, nós vamos continuar estudando os aspectos culturais, aspectos artísticos do período de 46 até 64. Mas, em particular, vamos chamar a atenção aqui para a música, para o rádio, o cinema e para a indústria cultural. Aqui você tem a capa de um disco fundamental, Chega de Saudade, de João Gilberto, considerado aí um marco na bossa nova brasileira. Essa bossa nova que você, nesse próximo slide aqui, você vai analisar da seguinte maneira. É um estilo musical que tem origem na classe média carioca, em apartamentos da Zona Sul, da Zona Rica do Rio de Janeiro, né? Caracteriza-se por uma batida de violão própria, uma harmonia muito rica em acordes, os temas das letras bastante leves, cantar suave, baixo, textos bem pronunciados, não estica as notas, tudo muito bem marcado. A voz do João Gilberto, aquele tom mais fraco, não tinha uma voz imposta, né, com força, não, nada de vozeirão, uma música cantada tranquilinho. Alguns até comentam que era uma música típica para se cantar em apartamento, embora, claro, não se justifique, mas parecia uma música de apartamento. É cantada baixinha, é cantada de maneira bem pronunciada. As letras leves acabaram sendo objeto de crítica, porque tratavam de temas cotidianos, de um grande lirismo, né? Crítica porque não fazia
do aspecto socioeconômico, não fazia aquelas críticas que foram características de um período posterior que nós vamos analisar. Durante a nossa ditadura militar, as artes tiveram um papel bastante importante de resistência na cultura e de denúncia, dos excessos da ditadura. Mas nesse período não, a Bossa Nova ela tem um outro foco. A crítica, infelizmente, é uma crítica preconceituosa que você pode encontrar, que acaba considerando que a arte que não faça exatamente aquilo que nós pretendíamos, que fizesse, que nós gostamos, a arte que não faz crítica social, a arte que não tem esse aspecto aí, ela não pode ser considerada ou é uma arte menor. É uma bobagem, é uma característica de uma historiografia ultrapassada, mas você pode encontrar isso em algum material mais antigo. Muito bem, vamos adiante aqui com a Bossa Nova. Chega de Saudade, de 1959. Esse álbum também tem o nome da música, essa música-chave aí, considerada marco inicial da Bossa Nova, tocada aí naquele álbum por João Gilberto. Veja, vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, assim ele segue. Essa melodia e essa letra, com uma harmonia bastante bem elaborada, lembrem-se que Vinícius de Moraes, Tom Jobim, os compositores que na aula anterior nós lembrávamos que escreveram uma sinfonia, a Sinfonia da Alvorada, ou seja, são músicos profissionais, são músicos de formação musical bastante profunda, fizeram também uma música popular, mas que não deixava de ter um alto nível de sofisticação, em especial a harmonia. Quem gosta de música aí, tem bastante trabalho aí para tocar num violão, num teclado, essas músicas pela complexidade dos acordes e das sequências de acordes que são características. Essa música ganhou o mundo, Esse estilo, a Bossa Nova, ganhou o mundo justamente por sua qualidade. Esse reconhecimento veio na voz do Frank Sinatra, em particular, numa tradução aí de Garota de Ipanema. Foi cantada em português, teve versão em inglês e versão para muitas outras línguas mundo afora. Frank Sinatra era uma voz reconhecida já no mundo, um grande intérprete, e você tem aqui na imagem ele com o Tom Jobim, o compositor da música. Garota de Ipanema, também a música do Tom, e a letra do Vinícius de Moraes, uma parceria aí que nos legou obras geniais durante todo esse período que estamos analisando. Muito bem, a música brasileira ganha o mundo, e aqui o professor traz a origem da bossa, nesta atividade da Universidade Estadual de Minas Gerais. Diz assim: vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Você já conhece essa letra, A música acima é apresentada como a precursora da Bossa Nova. João Gilberto inovava a música brasileira com uma nova batida de violão. A chamada Bossa Nova foi produto do desejo de jovens que desejavam renovar a música brasileira, já que o que era tocado no rádio não representava o novo estilo de vida da juventude do período. Muito bem, o que você vai fazer? Vai analisar o seguinte: a Bossa Nova como movimento tinha características que estavam em consonância com o momento político vivido pelo Brasil, pois, letra A, apresentava a vida no campo, a terra e os animais como temáticas principais. B, era uma música moderna com novos arranjos harmônicos e novos temas que se associavam à urbanização e à industrialização que marcaram o governo Juscelino Kubitschek. C, suas letras demonstram o engajamento político de jovens de esquerda que defendiam um golpe comunista contra o governo Jango, que era subserviente aos Estados Unidos. Ou D, percebe-se uma incisiva defesa da democracia e das liberdades individuais, já que vivia-se uma ditadura que usava da censura para calar o meio artístico. Antes de você fazer a atividade, atenção no seguinte: lembre-se, atividades do Enem com grande texto, você vai direto no comando da questão, que é o que o professor coloca nesse slide. Analisando o comando da questão, se você viu Bossa Nova, boa parte das alternativas você já elimina. Voltamos daqui a pouquinho com mais algumas técnicas de correção e a resolução dessa atividade.
Ok? Vamos fazer a correção. O professor lembrava que algumas atividades do Enem que tem texto grande, você não precisa nem do texto, você deve ir direto no comando, né? Aqui falou em bossa nova, você lembra do desenvolvimentismo, do JK, plano de metas, indústria automobilística, urbanização. Característica que você já destaca aí, a letra A, vinda no campo, já elimina a letra A. O professor vai pular aqui. A letra C, engajamento político de jovens, golpe comunista, não tem nada de golpe aqui. E a letra D, defesa da democracia porque tinha uma ditadura, também não. É a época do desenvolvimentismo, do populismo. A letra B, ó, a resposta correta, era uma música moderna com novos arranjos harmônicos e novos temas que se associavam à urbanização e à industrialização que marcaram o governo Juscelino Kubitschek. Atenção aqui, ó, se associavam a deveria ter uma crase, e a industrialização. Ficaram faltando duas crases ali. Toma cuidado ali, conversa com o professor de português. Vamos adiante, vamos adiante. Rádio, TV e cinema nacional. Aqui o professor vai lembrar o seguinte, ó. Nós temos ali, nos aspectos culturais, uma importância bastante grande na música, já falamos da bossa, né? Mas, através do cinema, o professor vai comentar um filme chamado 007 e meia, no Carnaval. É uma comédia brasileira, essas comédias muito leves, comédia tipo pastelão, de cara fazendo gracinhas, com caras e bocas, tomando torta na cara, esse tipo de comédia simples, uma comédia mais ingênua, de um humor até bastante inocente, eram chamadas de chanchadas, foram características desse período. Se você tem aí o seu avô que viveu nos anos 80, pode perguntar para ele que ele deve ter ido a alguma matinê assistir essas comédias, assistir essas chanchadas. Essas chanchadas eram características de um período em que o Brasil também começava a sua indústria cinematográfica. Uma indústria que hoje sofre bastante já, né? Sofreu com o crescimento de Hollywood nos Estados Unidos e o domínio da indústria cultural americana. Então aqui o professor vai encerrar o que nós vamos tratar na aula com essa ideia já. Vá pensando no seguinte. Nós temos o início de uma indústria nossa cultural, nossa brasileira, que sofre com a intervenção de uma indústria potente, uma indústria poderosa internacional, e essas nossas empresas cinematográficas vão perdendo lugar. E a gente praticamente, aí quem nasceu depois dos anos 90, só deve ter visto aí pela TV os filmes americanos, pelo menos 90%, né, da produção aí americana. Okay? Essa é uma mudança que acontece durante o período que estamos analisando. Nem sempre foi assim. O professor lembra aqui no slide 3 dessas companhias cinematográficas, a Cinédia, a Atlântida e a Cinedistri, né? E como eu havia falado, as chanchadas, que são essas comédias, né, pastelão, essas comédias inocentes, ingênuas, comédias musicais, uma estética carnavalesca, você analisando os figurinos do período, assim, muitas plumas e paetês, né? E o humor bastante ingênuo. O professor traz aqui o cinema nacional, essa figura emblemática, o Chacrinha, o Abelardo Barbosa, que foi assim um rei dos programas de auditório. É dele frases famosas como na televisão nada se cria, tudo se copia, ou quem não se comunica, se trumbica. O Chacrinha tinha programas de auditório que eram programas que apresentavam calouros, pessoas que estavam começando no mundo artístico. Havia alguns jurados que faziam comentários e davam nota para esses calouros e uma plateia numerosa, bastante alegre, bastante animada e barulhenta. Esses programas de auditório vão influenciar o nosso rádio, vão influenciar a nossa televisão e também o nosso cinema. Veja aqui, este trecho, um frame do filme 007 e meia no Carnaval, que o professor comentou, que é uma chanchada, né? Essa comédia aí do Victor Lima, de 1963, traz 2 desses elementos. Ó. Emilinha Borba, que foi eleita Rainha do Rádio em 1953, numa das maiores manifestações populares que nós já tínhamos visto na nossa história. 1 milhão de fãs votaram nela para ser Rainha do Rádio. E ela faz aí uma participação nesse filme. Então você tem aí o cinema, que traz um elemento do rádio, e a Emilinha Borba, que era famosa também nos programas de auditório. Nesse outro frame, um filme O Homem do Sputnik, também uma chanchada com o Oscarito, que está do lado direito da tua imagem, segurando aí o que ele achou que fosse o Sputnik, que deveria ter caído no galinheiro dele, destruído o galinheiro dele.
uma imagem brasileira, né, bastante assim irônica, do famoso satélite russo, né, que estava aí fazendo as manchetes pelo mundo afora. E do lado esquerdo, Zezé Macedo. Se você olhar bem, o professor falou em estética carnavalesca. Zezé Macedo, à esquerda, a atriz, está vestidinha como a dona de casa típica aí dos anos 50, dos anos 60, o cabelinho preso, curto, né, o vestidinho aí para baixo do joelho, né, aparecendo só a canela, bem típico. E ele não, né, aquela estética carnavalesca, com essa roupa de bufão, né, fazendo caras e bocas. Aí o Oscarito, né, no filme do Carlos Manga, de 1959, filme da Atlântida. Nesse outro slide, aí o cartaz do filme O Pagador de Promessas, que teve aí mais de uma versão. Essa versão de 1962, uma versão famosa, né, do filme que foi baseado numa peça de mesmo nome do Dias Gomes. A peça era de 1960. O Pagador de Promessas foi o primeiro filme brasileiro a ter um grande prêmio internacional, a Palma de Ouro lá no Festival de Cannes. Veja aqui com o professor o seguinte, ó. O Pagador de Promessas, de 62, ele contrasta com o 007 e meia no Carnaval, ou o Homem do Sputnik, porque ele é mais sério e tem um componente de crítica social. O professor quer que você recorde-se o seguinte: nós fazemos aqui na história recortes, né, de mudanças, de permanências, e nós salientamos sempre aspectos gerais de um período, em especial numa aula que tem assim o objetivo de te colocar na faculdade, né, fazendo aí o seu Enem. Mas não podemos simplificar. Você tem elementos também de crítica social, e O Pagador de Promessas foi uma peça importantíssima e foi levado do cinema justamente porque a sua importância foi reconhecida, tá? Também no meio cinematográfico, não só no teatro. Forte crítica social, crítica a uma religiosidade oficial. O Pagador de Promessas. Então o professor traz aqui como uma recordação para você da complexidade cultural que não pode ser nunca reduzida a um ou outro elemento particular. Ok, adiante. A indústria cultural, nosso último tema aí para hoje. Indústria cultural é um nome que nós damos para esse consumo de bens industriais também e bens culturais que são produzidos industrialmente. Aqui na imagem, por favor, observe, você tem um pedacinho de uma propaganda da Coca-Cola. Esta fábrica de refrigerantes começa no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, justamente vendendo refrigerantes aí numa base que os americanos puseram no Nordeste, né? Era um entreposto aí para as tropas que iam para a Segunda Guerra na Europa ou no norte da África. Então parava aqui no Nordeste brasileiro. Ali foi vendido pela primeira vez esse refrigerante no Brasil. Lá no finalzinho da propaganda, o professor ampliou bastante e numa atividade você vai ver ela toda, estava escrito assim, ó, Unidos hoje, unidos sempre, e o mapa das três Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Isso aqui é um pedacinho de propaganda que é um símbolo excelente da doutrina Monroe. Lembra-se? A América para os americanos, e representa aqui para nós esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e essa dominação da indústria cultural norte-americana sobre a incipiente produção cultural brasileira. Tudo bem, você tem lá uma crítica agora extemporânea, justamente que traz o nome aí, Geração Coca-Cola. A crítica é extemporânea porque a música Geração Coca-Cola, de um álbum da banda de rock Legião Urbana, de 1985. Tá? Então a crítica é feita posteriormente ao período. E ele também não se vinculava só aos anos 60, falava também dos anos 70, do período da ditadura, nós vamos analisar depois. Mas veja aqui, ó. Geração Coca-Cola acabou sendo um símbolo, né, uma frase que simbolizou, uma frase que marcou, uma espécie de slogan para uma geração criada com a indústria cultural, principalmente sob o domínio da indústria cultural americana. Vamos à letra escrita pelo Renato Russo. Quando nascemos, fomos programados. Veja, aqui tem um aspecto interessante para você conversar com o professor de Sociologia. A cultura tem uma característica de imposição, né? Tem um aspecto aí coercitivo sobre o cidadão. Em sociologia se analisa isso muito bem. Quando nós nascemos, temos uma certa programação. Se você pensar bem, a língua que você fala, ela não foi uma escolha tua. Quando você percebeu que existiam línguas no mundo, você já falava a língua portuguesa, sim? É esse aspecto de coerção. Não é que nós somos obrigados. Quando a gente percebe, a programação já está em nós. Quando nascemos, fomos programados para quê, diz o poeta Renato Russo? A receber o que vocês nos empurraram com os enlatados. Veja, vocês, talvez a geração anterior, talvez os pais, talvez a mídia, né? Vocês nos empurraram com enlatados, símbolo da indústria
cultural, enlatados. Aqui vão lembrar também as obras de arte, e você pergunte isso para o teu professor de educação artística, ele vai gostar da pergunta, sobre o Andy Warhol, que fez muitas pinturas, trabalhos representando latas, latas de sopa, né? Tem quadros famosos assim. O enlatado, ele acabou sendo um símbolo na época para essa indústria cultural, que tem uma produção em série, né? Tudo igualzinho, e uma produção em massa, em grande quantidade, em larga escala. Isso foi aplicado também aos bens culturais, à produção cultural, à música, à pintura e ao cinema. Produção em série, tudo igualzinho, tudo muito parecido, e em larga escala para ser consumido por um grande número de consumidores. Dos USA, dos Estados Unidos da América, sim, das 9 às 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial. E aqui ele faz a crítica justamente a que a indústria cultural nem sempre nos dá aquilo que é de melhor para a cultura, mas às vezes produto de baixa qualidade. Sim? Muito bem, adiante. A atividade do foco do Enem traz uma questão da PUC do Paraná e diz o seguinte: observe a primeira propaganda da Coca-Cola no Brasil, divulgada em 1943. Em seguida, analise os itens propostos e assinale a alternativa correta. Bem, o professor já mostrou para você um trechinho, né, da propaganda. Você tem ela toda aqui. E o texto diz o seguinte, ó, uma Coca-Cola bem fria, não só aplaca a sede, como também é deliciosamente refrescante. E etc. Até aqui já é suficiente para você fazer a questão que diz o seguinte: a expressão gostará imensamente de seu delicioso sabor demonstra que o produto já era bem conhecido no Brasil. Número 2. Considerando que a empresa Coca-Cola produzia também geladeiras, é possível afirmar que a campanha em favor da Coca-Cola bem fria divulgava, ao mesmo tempo, a venda dos refrigerantes. Número 3. A expressão unidos hoje, unidos sempre, representa uma aproximação da política brasileira e norte-americana no período. E 4. Não é possível estabelecer relações entre a comercialização da Coca-Cola no Brasil na década de 40 e a participação do Brasil na Segunda Guerra. Você vai analisar e vai registrar qual alternativa é correta. A letra A, somente as afirmações 1 e 2 estão corretas. Letra B, somente as afirmações 2 e 3 estão corretas. A letra C, somente as afirmações 2 e 4 estão corretas. Ou a letra D, se somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. Já voltamos com a correção.
Ok? Vamos fazer a correção. A alternativa correta, a letra B. Somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Então, veja lá. A Coca-Cola produzia também geladeiras, né? O professor ali leu no finalzinho a venda dos refrigerantes, né? A venda dos refrigeradores é o correto. A Coca começou fazendo também geladeiras, por isso vendia os dois produtos juntos, né? Foi o que nós vimos na aula de hoje, então. Vimos aí a Bossa Nova, o cinema nacional e a indústria cultural. Na próxima aula vamos analisar os governos do Jânio Quadros e do João Goulart. Não se esqueça, essa é uma aula de história. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Até mais.